Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um BessaniCast. Eu sou Felipe da Flyme Consultoria. Roman da Bessani Softwares. Eu sou o Clóvis da Cirque e siga a gente no canal. É isso aí, se inscreve aí, gente. Já deixa o like porque a gente trouxe o Clóvis, que é diretor, presidente... Não, eu sou só o gerente. Gerente, Cara, beleza. Ele fala só, mas mete a humildade. Ele rege a coisa bem lá. Eu tô ligado que o homem das cartas lá, na Cirque. Cara, que legal. E... conta pra gente, Clóvis, pra gente começar esse papo aqui. Quem tá ouvindo a gente, às vezes por uma questão regional, todo mundo aqui conhece a Cirque e sabe da sua autoridade aqui, da autoridade que a Cirque tem. Mas o que a Cirque faz, cara? A Cirque, vamos falar de quando ela foi fundada, né? Há 99 anos, ela foi criada... Ano que vem, centenário. Centenário. Coisa boa, cara. Ano de festa, né? Nossa. Então, a Cirque foi criada há 99 anos atrás para defender os interesses dos comerciantes da época, né? Uhum. E lá tinha uma agenda de defesa. E com o passar do tempo, isso foi mudando. Então, hoje, por exemplo, como que a gente defende um empresário? Como que a gente pratica aquelas ações que foi a nossa raiz, a razão da nossa existência? Protegendo ele, né? Orientando sobre as leis que prejudica, né, hoje os empresários. Por exemplo, agora nós estamos com um problema que foi criado a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aonde essa lei vai multar um monte de gente, e a gente está avisando os empresários, tem que se adequar. Capacitando, né, Clóvis? Capacitando, tem que se adequar, é isso aí, né? Cara, isso que você falou vai de encontro com o tema de hoje, porque assim, a gente vem falando de como criar uma empresa, uma jornada societária, e assim, o tema de hoje é como ter uma jornada mais facilitada no crescimento da sua empresa. Porque assim, a gente sabe que o empreendedorismo, no meio geral, é meio solitário, né? Eu lembro, assim, até mesmo a Bessani, que é uma empresa de família, tem meu pai, minha mãe, em alguns momentos, sabe quando você se sente isolado, sem ninguém? E quando que isso mudou? A Cirque, eu associar a Cirque, eu me conectar ao Felipe e tal. E eu acho que a Cirque também tem um pouco disso da casa do empreendedor, não tem, Clóvis? Sim, nós lá, a gente se considera que aquele ambiente é um ambiente do empreendedor. Agora, o empreendedor precisa buscar a casa dele, ele precisa buscar soluções na casa dele, não é? Nós estamos à frente dele, né? Nessa questão de legislação, nessa questão de capacitação, orientação, né? Agora, vale lembrar também que a maior parte, não vou dizer maior parte, mas uma grande parte de empreendedores, eles são muito bons na atividade fim, mas na atividade meio, na gestão do negócio, para o olhar para o negócio dele, ele não é bom, e ninguém é bom totalmente, então ele precisa buscar essa ajuda. Sim, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Você é bom em cozinhar? Vou abrir um restaurante. Eu sou muito bom, eu sou um cozinheiro excelente. Uhum. Legal, você tem tudo para quebrar, porque gerir um restaurante tem a ver com muitas outras coisas fora cozinhar, né? Cara, e isso que você tá falando, de procurar se capacitar e ser um cara técnico e ter e se capacitar em termos de gestão, vai muito de conta com a minha história. Já até falei para alguns clientes, mas eu acho que eu nunca falei no podcast. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, apesar que eu comecei meio novo, né? Eu comecei a trabalhar na Bessani com uns 15, 16 anos lá. Cara, pensa num peixe fora da água. Eu olhava ali, programar aquilo, nossa, não era para mim. Aí atender o cliente, nós estamos falando aí há 20 anos atrás. A Bessani era conhecida só pelo meu pai. Todo mundo queria falar com ele. Então eu ia atender o cliente, também não dava, porque não, eu quero falar com o Bessani. Aí eu ia programar aquilo lá, não era para mim. Gerenciar, não tinha ideia. Cara, totalmente perdido. Só que uma coisa que eu tinha e tenho até hoje é essa coisa de ser autodidata e procurar estudar, aprender e tal. E hoje, olha como é que o jogo virou. Foi criado um conselho da família, aí eu passei por todas as áreas, né? Em 20 anos eu acabei programando, aí os clientes insistindo, acabaram aceitando eu ir para atendimento, e eu fui me capacitando, e esse conselho da família me elegeu como CEO da Bessani. Por quê? Porque eu me capacitei. Então, às vezes, a gente acha que eu não nasci para trabalhar com os números, eu não nasci para gerir pessoas, eu não nasci para fazer isso. Cara, mas você pode se capacitar. E, às vezes, vamos supor, esse ramo de capacitação que você está falando, você se capacitou em gestão, números, etc. Mas o que eu achei legal do que o Clóvis falou é que, vamos supor, você dá esse apoio até no suporte a entender a legislação.
E tem muitas... Isso é o mais complexo para o empreendedor. Exatamente. E a gente conversa com muitos empresários que estão numa fase de amadurecimento, vamos falar assim, são empresas bebês, não interessa nem se tem 15 anos, mas depende daquele cara, ele sempre fez daquele jeito, a empresa não amadureceu, não estou falando de tempo de empresa. E beleza, limitações das pessoas, ok, não vamos discutir isso. Mas vocês fazem aquilo que, vamos supor, ele precisaria estar se preocupando. Então vocês pensam nele, interpreta a legislação e fala, ó, a gente pensou no melhor modelo para todo mundo praticar aqui e vai até ele, né? Mas eu fiquei curioso. Quando vocês entram em contato, vocês conseguem, vamos supor assim, não sei se tem esse dado, a efetividade de pessoas que dão ouvido para vocês e falam, eu acredito que seja muito grande. Vamos supor assim, cara, o modelo que a gente pensou, interpretamos a lei de dados aqui, todo mundo foi para o mesmo rumo ou tem discussão, é polêmico, como é que funciona? Não, é exatamente o contrário. Vou dar um exemplo bem prático. Acontece ao longo dos anos, aliás, há mais de 100 anos, acontece lá nos Estados Unidos uma feira, é chamada Feira de Varejo, a Big Show, lá na Federação de Varejo dos Estados Unidos. Nós temos ido nessa feira. E lá, não precisa falar, os Estados Unidos, Nova York, é a meca do consumo. Então, as grandes corporações varejistas do planeta se encontram nessa feira. E nós temos ido lá e a gente traz o conceito bem moderno do varejo, né? E a gente convida as empresas para ir lá para receber um repasse dessas informações. Que legal. Vale lembrar que eu vou sempre com o dinheiro do Clóvis, tá? Não é da Cirque, não. Tá? Aí te admirei, hein? Aí achei legal, hein, cara? Que investimento. E pensa assim, né, Clóvis? A mensagem é dada, e do mesmo jeito no podcast, né? Não é todo mundo que vai aplicar, né? Não, aí, só para chegar, aí a gente faz um convite, eu faço uma bela de uma apresentação e tal, e convida todo mundo, né? A gente espera umas 150 pessoas ou mais, né? Para que aconteça o overbooking lá no auditório, né? Uhum. Mas vem 15, 20 pessoas. Então, há mais de 6 anos atrás, talvez, ou mais, nós trouxemos a informação que já estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Loja de varejo vendendo pela internet, e loja de internet que vende só pela internet com loja física. Por exemplo, a Amazon, né? Eu estive na primeira loja física da Amazon lá em Seattle, trazendo esse conceito. A Amazon não precisava disso, e nem precisa disso, mas ela tem lojas agora. Então, a gente trouxe isso e nós criamos, junto com um parceiro nosso, que é o Sebrae São Paulo, o conceito de se vender pela internet, utilizar o Facebook, utilizar o Instagram. E contratamos um cara que é o supra-sumo, é o cara que mais sabe desse assunto no Sebrae, para dar um curso ali. E aí, a respeito disso... Foram 15 pessoas. Exatamente, 12 pessoas. Aí o que acontece? Passa-se o tempo, vem uma pandemia, aí o cara, né, fica desesperado, ele tem um comércio. O que eu faço agora? E agora, o que eu faço? Fala, vende pela internet. Ele fala, mas eu não sei. Eu falei, então, devia ter vindo, né, pô? Sabe? Devia ter vindo. Mas por que será que isso acontece? O cara acha que é um clube, que é um sindicato? Cara, sabe por quê? Qual que é a confusão? Existem algumas coisas que influenciam as pessoas. E uma das grandes coisas é a punição, né? Quando bate a crise, é a punição, a água bate na bunda. Então, esse poder de punição, né? Agora, se eu não fizer essa internet, eu vou fechar. Só porque eu sou obrigado, né? Aí vira uma prioridade. Só que no momento que ele não tem crise, ele tá faturando. E aí não é uma prioridade. Vou te dar um outro exemplo. Atrás do vendedor, vou te dar um outro exemplo. Do comprador, né? No governo do Altimário foi criada uma lei municipal chamada Cidade Limpa, né? Do Altimário é prefeito da cidade, para quem está ouvindo. Ex-prefeito. Exatamente, ex-prefeito. Naquela época, foi uma cópia da lei de São Paulo, Cidade Limpa, adaptado para Rio Claro e tal, né? E a Associação Comercial entendeu que aquela lei fazia um pouco de sentido para o município. Afinal de contas, a poluição visual era muito grande, né, nas ruas. E os prédios, né, com as suas peculiaridades, é bacana e tal. Enfim, nós apoiamos e demos todo o suporte, tanto para a prefeitura atender o lojista e as empresas do setor, quanto para os lojistas, né? Olha, o que eu posso? Onde que eu posso fazer? Onde eu não posso fazer? E muita gente desdenhou disso. Só que aí, quando começou a fiscalizar, que ele recebeu a multa, aí ele correu lá, falou, o que você pode fazer? Eu falei, agora eu não posso fazer nada. Eu pude fazer antes, mas você não veio, você desdenhou.
Então, muitas vezes, isso ocorre. Isso não é regra geral, tá? Mas isso ocorre, tá? Caramba, então vamos dizer assim, tem gente pensando no empresário, só que muitas vezes o empresário não dá valor. Cara, quer ver uma coisa pra você? E o problema, uma das coisas da associação é que, assim, ela faz muito bem, né? Eu tenho a oportunidade para a sociedade em geral. Então, você sendo sócio ou não, você vai ser beneficiado. Quer ver um exemplo? Teve a feirinha de madrugada, não sei nem se pode falar isso. Pode falar. Mas conta essa história pro Felipe aí, o que ocorreu da feirinha e como é que foi o desfecho aí. Mas conta com detalhe que você foi lá, que a história é boa, cara. Não, botou os caras no bolso lá. É assim, né? Existem os oportunistas, né? Então, não é diferente no comércio. Existe algumas pessoas, eles são profissionais na área, mas eles não são profissionais honestos, são desonestos. Então, por exemplo, ele vai para Minas, numa região lá onde tem produtores de lã. Então, ele cria ele arrebanha uma meia dúzia de pessoas que fazem lã e faz uma feirinha. Então, vem aqui em Rio Claro, aluga um lugar particular e cria e sai anunciando aí a Feira de Malhas do Sul de Minas. Mas eles vêm em maio, junho, certo? Então, na verdade, o que eles vêm fazer aqui é buscar um dinheiro nosso. Não emite nota fiscal, não dá garantia de produto, não paga imposto e vai embora. E o consumidor, que ao longo dos anos, né, vem comprando na cidade, quando chegar em maio, junho, ele vai comprar desses caras. Mas, para piorar a situação, lá no Brás, quando começou a reformar lá a situação, lá, o ambiente deles lá, então juntou um pessoal e vinha pro interior, né? E a gente parte para cima, a gente vai até na justiça tal, e não deixa. Mas uma das feiras, ocorreu essa feira, que foi lá no Sobradão, né? E tava bombando a feira tal, e eu fiz denúncias em tudo quanto é órgão. Aí, opa, foi pra cima. Aí, imagina como que os caras ficaram felizes, né? Aí, quando foi uma sexta-feira, 14 horas, desceu a polícia, o INPI, o ICMS, um monte de gente, fomos tudo pra lá, né? Chegou lá, a feira bombando e os caras fechando box. Veio o arrastão da fiscalização. Da polícia e tal. Aí o fiscal falou assim: Clóvis, você tem que vir aqui que você vai ser fiel depositário disso tudo aqui. Eu falei, bom, agora tô fodido, né? Entendeu? O que é fiel depositário? Vamos falar isso pra audiência que os caras não sabem o que é. Fiel depositário é quando a justiça ela apreende algo e dá esse algo para alguém guardar, né? Até ter o desfecho da situação, né? Uhum. Mas é muita coisa. Você imagina o Sobradão lá. A feira inteira. Você tá montando guarda disso até agora? Não, teve outro desfecho. Aí os caras descobriram e eu entrei, só que eu entrei assim, com um polícia pro lado direito, um lado esquerdo, um na frente e um atrás. O bicho pegou, cara. Mas nós paramos com a feira. Paramos. E aí vamos falar sério agora. Aí que eu falo que a Cirque faz muita coisa pra quem é sócio e quem não é. Porque essa feirinha tava tirando as vendas do comerciante da região. É isso aí. Quando ela foi e falou para esses caras saírem, quem é sócio e quem não é, foi beneficiado, percebe? Sim, sem dúvida. Não é, Cláudio? Sem dúvida. Sim, nós não permitimos. Quando eu ando na rua e eu vejo, por exemplo, um caminhão que vende móveis, aqueles móveis de jardim, de piscina, né? Eu denuncio na hora, eu fico ali até o fiscal vir tirar. Porque nós não precisamos de ter esse tipo de gente. Nós temos loja que vende isso, loja que emprega, que dá emprego, gera renda, paga imposto. Nós não precisamos comprar. E é difícil acreditar, mas tem gente que compra, né? Num certo sentido, eu concordo absolutamente. Eu gosto muito de livre comércio, mas nesse sentido eu concordo, porque se você permite esse tipo de coisa, você faz com que o cara que tá querendo levar a sério, jogar o jogo com as regras que estão aí na sociedade, ele fica de fora, cara. E o que eu penso, assim, eu acho que tudo tem um começo. De repente o cara, ele pode começar vendendo, até o Silvio Santos tem a história dele, assim, que ele começou vendendo e tal, e tem muitas... Só que assim, o problema é quando o cara sai da esfera dele e vai para outra, né? Porque aí você interfere no ecossistema, né? Quando esse cara tá aqui, né? Vamos supor que vou começar a vender imóveis.
Eu falo assim, lei é lei, tem que ser seguida. Mas eu até entendo se você pensar em ecossistema. Por quê? Esse cara tá aqui, se ele der certo, ele vai abrir uma loja aqui, foi o começo dele difícil e tal, eu sei que ele vai sofrer as consequências dele não pagar imposto, tá tudo bem. Só que quando esses caras vêm de fora, aí você desequilibra o ecossistema inteiro. Por quê? Porque o cara vai tirar daqui, vai levar para um outro lugar e esses caras daqui ficam sem Eles dinheiro. são todos de fora e eles não têm nenhum interesse em abrir loja em lugar nenhum. Eles não querem pagar imposto. Quer vender, receber e vai embora. E aí fica pulando de um lugar... Por exemplo, vou falar, nós não temos uma legislação mais exigente, né? Mas Piracicaba tem. Lá em Piracicaba você não vê esses caras fazer isso. Então eles vêm aonde é mais flexível. Entendeu? Eu vou falar um negócio que eu não sei se tem a ver, mas eu acho que ajuda. Eu acho que isso surge por causa do comércio grande que tem na capital do nosso estado aqui. Vamos supor, você chega lá em São Paulo, cara, você sabe, o mês do comércio é dezembro. Ele vende em outras datas, ele tem suas movimentações, mas dezembro é que geralmente o comércio estoura e vende para bater a meta do ano. Dia das Mães e dezembro, né? Cara, eu tava conversando com um amigo meu que investiu numa lojinha do Brás e era um quiosquezinho num shoppingzinho X. Cara, ele vendia mais do que uma loja em shopping grande todo santo mês. Ele falou assim, cara, ó, os caras que estão lá, BMW X6, moto de 100, cento e tantos mil reais, e o cara tem um guichezinho de nada. E daí, vamos supor, o que o comerciante às vezes faz? Ele vai lá, compra sem nota para ficar vendendo aqui na cidade. Chega uma hora que alguém instala e fala, vou lá comprar do mesmo lugar que ele e ficar vendendo na rua, daí eu não pago imposto. Mas esse caso ocorre assim, São Paulo é o centro do Brasil, né? Sim. Então, uma lojinha pequenininha lá... Aí já deu corte, hein? Aí já vai dar polêmica, mas tudo bem, eu concordo com você. É que ele é cliente no Brasil, ele tem cliente no Brasil inteiro, né? O pessoal sai lá do Nordeste para vir comprar em São Paulo, né? Sim, não, é verdade. Antes o pessoal ia muito para Paraguai, hoje o pessoal fala que nem compensa, aí compensa pegar de São Paulo que tá tudo ali. Mas voltando na CIRC, você entende agora o nosso papel? Então é defender a sociedade de maus comerciantes, do cara que vem para enganar o povo, né? Vende sem nota fiscal, não dá garantia, né? Então a gente atua nessa área. Isso é uma das partes, né? Uhum. Eu já vi até, Clóvis, as pessoas tendo assessoria jurídica lá, né? Fala um pouco disso, porque às vezes o pequeno é meio a pé, né? Esse negócio de, vou ter uma assessoria jurídica, espera ficar grande para ir contra... Mas a associação, ela tem um braço disso, né? A gente, teoricamente, a gente atende até aquele que... Teoricamente não, isso é real. A gente atende até aquele que quer empreender, que não tem ainda. Nem abriu. Só está com a ideia. Né? Ele pode ir lá... Tem lá, tipo como se fosse a sala do MEI, né? Eu vejo que o pessoal vai lá para abrir MEI. A central do MEI. É legal isso daí, legal. Isso. Então as pessoas vão lá e pedem orientação. Né? Nós temos um parceiro que é o Sebrae São Paulo, nós temos a central do MEI, tem a nossa equipe também que atende lá, eu atendo também. E muitas vezes a gente fala para a pessoa, olha, volta para o mercado de trabalho, né? Procura um emprego. Ou a gente fala, segue em frente nessa sua ideia, isso é um negócio bacana. E quando ele se constitui e ele se torna um associado, aí é um benefício para o associado, né? Nós temos um advogado muito experiente na área empresarial e ele assessora. E quem não teve um problema ainda com o fornecedor, com até um cliente, uma legislação, enfim, qualquer problema que você tiver, o nosso assessor jurídico, ele dá uma orientação, ele dá um caminho para a pessoa, né? Então, quanto que custa hoje uma consulta com um advogado? É no mínimo R$150. Então, ele deixa de gastar esse dinheiro e sai de lá com uma orientação perfeita. Ou seja, a partir de agora eu posso tocar o negócio. Né? Então, a gente faz isso. E outras tantas, né? Visual merchandising. Aliás, saindo daqui, eu vou numa loja de uma associada, fazer lá dar uma ajuda para ela na questão de visual merchandising. A gente faz isso também com finanças, né, legislação. Né? Então, vamos até trilhar o caminho. Por que a gente trouxe, né, o Clóvis? Porque a jornada empreendedora não é fácil, né? Ela tem várias nuances, várias questões a serem resolvidas.
E quando a Bessani veio crescendo, uma das coisas que ajudou muito, e o Clóvis sabe disso, acompanha de certa maneira, foi se aproximar da associação. Você se conecta com pessoas, que nem ele falou dessa feira de Nova York, você tem a oportunidade de estar atento e perto das tendências do mercado, e estou falando do mercado nem é do Brasil, nós estamos falando do mercado de fora. Então, se conectar com pessoas, acompanhar tendência, assessoria jurídica, a associação, querendo ou não, é um caminho para você ter essa jornada empreendedora de uma maneira mais segura, né? Sim. Por isso que a gente até comentou. A gente tem até, pegando a carona no Roma, a Bessani foi parceiro. Foi e continua sendo parceiro nosso, né? Isso aí, porque nós fizemos um estudo lá atrás com os nossos associados, nós identificamos que, baseado também numa pesquisa do Sebrae São Paulo, o Sebrae São Paulo fala que 28% das empresas que abrem num ano fecham dentro do próprio ano. Sim, certo? Sim. E isso tem uma escala, ele vai até o 6º ano, né? Então, quando você pega os fatores que interferiram no fechamento dessas empresas, você vai ver lá que falta de conhecimento do serviço, falta de dinheiro, falta de não sei o que, falta de clientes e falta de gestão é o pior. A falta de gestão é o que pauta ali o fechamento da empresa. E nós falamos assim, então se eles não têm gestão, vamos dar gestão, né, para esse pessoal. E em parceria com a Bessani, nós temos hoje um ERP, um sistema de gerenciamento de empresas, onde o nosso associado pode usar gratuitamente esse sistema. Então ele vai controlar estoque, preço, venda do dia, o que vendeu mais, o que vendeu menos. E nós temos, até por sorte, né, Roma, um profissional que foi colaborador lá do Roma, hoje é nosso colaborador, né? E ele orienta as pessoas, entendeu? Nós tiramos o cara de lá, sabe? Foi uma estratégia. Eu falei, Clóvis, esse cara é bom, pode pegar e deu certo, né, Clóvis? Deu certo. Então hoje nós tá super bem lá, né? Muito bem, muito bem. Foi uma bela aquisição. E nós temos uma centena de empresários hoje. Então quando o cara vai começar, ele não tem que falar assim, por exemplo, se for do vestuário, né? Quantas calças você tem no estoque? Eu não tenho ideia, mas o cara que usa o nosso sistema tem ideia. Então ele vai fazer uma compra melhor. É isso aí. Não é? Cara, ferramenta de gestão é fundamental, porque meu pai fala um exemplo e eu acho muito legal, né? Vamos pegar 25 anos atrás, você vendia para um número restrito de pessoas. Restrito não, mas menor. O que é isso? Você conseguia controlar no caderninho, até porque você sabia o nome de todo mundo que entrava na sua loja. Ô, Clóvis, tudo bem? Aí vem o Felipe. Ô, Felipe, vem o Natan. Ô, Natan, tudo bem? Por quê? Porque o fluxo de pessoas era menor. Hoje a margem diminuiu e o giro aumentou. E o poder aquisitivo das pessoas também aumentou, né? Antigamente era mais difícil comprar as coisas. O que acontece? Você tem que vender mais. E vender mais é se relacionar com muitas pessoas. É ter um controle muito maior. E aí um controle maior no caderno não dá para ser feito. Mas, ó que legal. Qual que é a maior dificuldade da Circ, então, se ela oferece coisas tão boas pro empresário? É a mesma história que eu passo com consultoria e que talvez você tenha essa dor com uma software house fazendo implantação de sistema. É gerar engajamento na pessoa. Porque você pode criar o melhor produto, você pode criar a melhor consultoria, o melhor atendimento, é isso aí. Encurtar todos os caminhos. Só que o maior desafio para qualquer prestador de serviço hoje em dia é gerar engajamento. Pensa, você vai num médico, o médico estudou, ele preparou, ele deu a receita na sua mão e fala, olha, é exatamente isso que você tem que fazer. Às vezes ele te dá até a caixinha do remédio que ele tem lá para você testar. Aí você toma no primeiro dia. Exato. Aí você não toma. Então, cara, genial. Esse é o maior desafio do prestador de serviço, gerar engajamento nas pessoas. O grande problema, eu vejo, Felipe, é assim, os empresários, de maneira geral, ele tem uma preocupação e isso faz sentido com o negócio dele, né? Para que nós possamos manter a entidade de pé, manter gente lá com capacidade, né? Estar capacitado, gente com graduação, com pós-graduação, gente que tenha uma visão de negócios, que estudam, que discute com consultores, que fala com, né, os consultores do Sebrae.
e manter toda a estrutura, nós temos que ter uma mensalidade, né? E nós temos uma quantidade de serviços enorme que a pessoa pode utilizar lá, que ele poderia comprar de fora, mas a gente vende mais barato para ele, para o associado. Então, o que ocorre assim por que nem todo mundo é associado? Porque ainda tem aquela visão, né? Eu não preciso que ninguém me representa, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, e assim vai, né? Por exemplo, eu concorro diretamente com a Bessani, com o nosso sistema. Então, uma pessoa pequena vai abrir uma empresa, ele quer comprar um sistema, né? Então, nós temos vários parceiros, o Bessani é um. Então, ele pode ir lá no Bessani e comprar, mas às vezes ele pode usar o meu, que é de graça. Uhum. Eu quero que ele use o meu até ele ficar grande, ficar robusto e poder comprar um do Bessani. É isso, né? Tem mercado para todo mundo, né? Tem Cláudio? mercado para todo mundo. À vontade. Então, Agora, isso que o Felipe falou, e pegando um gancho seu, é muito legal, por quê? Porque o que eu mais recebo, porque assim, minha família nunca foi da associação, minha família não tem, tirando o meu pai, ela não tem um nome representativo, a gente que consolidou aí na cidade de certa maneira. E como que a gente se relacionou na CIRC, e até vou pegar o Sebrae que você citou várias vezes, cara, se engajando. O Clóvis está aqui e ele pode confirmar isso. Cara, é muito difícil ter uma coisa que a associação convida a gente e a gente não participa. É muito difícil. E isso gera um relacionamento. Ao ponto de que quando eu convido ele, cara, ele tem um monte de atribuição, é um cara ocupado, é uma associação de 1.200 associados, é muita gente que ele lida. Ele vem. Por quê? Porque a gente tem esse relacionamento. Hora eu tô lá, hora tá aqui. E às vezes as pessoas perguntam, cara, como é que você consegue estar na associação? Como é que você consegue se relacionar? Os caras do Sebrae Consultor vão participar do podcast, já tá agendado também. Como que eu se engajando? É só participar. Mas o problema é que todo mundo quer o quê? Os benefícios, mas pagar o preço ninguém quer. Participar, ver a feira, ninguém quer. A Bessani faz parte do hall de parceiros da CIRC desde quando nós fazíamos a FACIRC. Nossa, feira, é verdade. né? Participamos de várias edições juntos. Imagina uma feira anual do comércio e indústria, não faz sentido muito uma empresa de software participar, né? Verdade. Não, fazia todo sentido, né? E o Bessani estava lá. Tava, vários. E então a gente tem essa... Fiz muitos clientes naquela época, você acredita? Café Venzel, do Sam, veio dessa época, cara. Que legal, São cara. Café. Agora que você lembrou, sabe quando você conecta? Mas sabe que esse é um gancho muito bom. Qualquer pessoa que quer aumentar seu networking, esse tipo de ambiente é fundamental. Pensa assim, eu sou um empresário solitário que chega numa palestra da CIRC. Eu sentei lá e tô entre os 15, infelizmente só 15 que estão assistindo. Cara, eu posso olhar pro lado ali, eu sei que ali só tem gente comprometida. Ali tem networking que pensa igual eu. Cara, e eu vou te dar um código pesado que eu vou até fazer aquele olhar pra câmera do foco. Isso daí meu pai que ensinou, cara. Isso é muito difícil. Eu sempre erro a câmera. Eu vou fazer o corte, cara. E eu olho pra errado. Ele olha pra lâmpada. Puta, cara. Daí, depois eu vou olhar o corte e tá eu vesgo olhando pra parede ali, cara. Cara, é assim, ó. Meu pai fala um negócio que eu acho genial. Ele fala, quando o evento tem menos pessoa, é o momento de você estar presente. Eu vou repetir. Quando o evento tem menos pessoas, é o momento de você estar presente, porque nesse momento você vai fazer a diferença, nesse momento você vai ser notado, com mais facilidade. Porque assim, imagine você tá indo num evento de 100 pessoas. Cara, quantas pessoas vai conhecer? Muito pouco, é difícil. Quando o evento é reduzido, tem 10 pessoas, 15, cara, tá todo mundo ali, no mínimo umas 5 pessoas vai sair conhecendo. Felipe, a gente fala sobre essa questão do empresário... E só para concluir, ó, Cláudio, pensa no seguinte, e é nesse momento que você vai chegar num cara desse. É verdade. Porque quando tem 100 pessoas, você não consegue falar nele. Com o Clóvis, com o presidente da associação. Daí você vai na Amazon pra Seattle lá e já era. Aí você não consegue. Agora, quando tem 10 pessoas, ele vai cumprimentar todo mundo. E aí, nesse momento, você começa a se relacionar. A gente fala assim que... Só que eu posso falar mais uma coisa? Cara, ele é difícil lidar com ele, mas calma aí, Clóvis. Você vai aprender. É convidado. Não, mas posso falar mais uma coisa? Que assim... Não vai ser na primeira vez que você vai criar um relacionamento, porque às vezes os caras querem, em um único momento, criar um relacionamento. E assim, os caras de sucesso fazem a mesma coisa várias vezes o que os medianos fazem às vezes. Esse é o código. Repete. Os caras de sucesso fazem a mesma coisa
do que os medianos fazem às vezes. Então, assim, você foi numa palestra, cara, você não vai sair com o seu network engatilhado, você não vai gerar reciprocidade. Você tem que ir em várias. Entendeu? Legal, ó. Então, ó, fez seu corte, vamos lá, convidado. O cara fica cortando, falta de respeito. Desculpa, o Clóvis tentou falar. O Clóvis tá acostumado, ele me conhece. Ah, então tá bom. Tem que... Não, eu tava dizendo o seguinte, que a gente, quando percebe a ausência do empresário como associado, a gente entende isso, a gente também entende. E quando a gente acha que, enxerga que ele deve ser um associado, a gente insiste, a gente vai nele várias vezes. Vou dar um exemplo de benefício que a gente tem lá, que é super bacana. Assim, é um negócio diferentão. Por exemplo, uma empresa, ela tem um talento lá, e ela precisa reter esse talento, senão ela vai perder, né? E às vezes a empresa ela não tem condições de pagar um plano individual, um plano médico para aquele talento. Então o que ele faz? Ele perde o talento. Né, porque ele não consegue fazer um plano individual para uma pessoa, mas ele pode, através da CIRC, fazer um plano médico para uma pessoa. Entendeu? Então nós temos a solução. E eu digo assim sempre, que qualquer problema que o empresário tiver, mas qualquer problema que ele tiver, nós vamos ajudá-lo a resolver. Né? Nós temos aqui na nossa regional 38 cidades, que faz parte da Regional Campinas, das associações, da qual eu coordeno. Coordena o grupo de gerentes, tá? Nós temos um vice-presidente da regional, nós temos 420 associações no estado de São Paulo, tudo conectada, né? Então, se eu não achar o problema aqui, eu vou achar em Marília, em Sorocaba, em Bauru, aonde tiver, eu vou achar a solução. E se não tiver aqui, nós temos 2.200 associações através da nossa confederação que fica lá em Brasília. Lá o jogo é mais político, mas a gente também consegue solução. Então, o empresário que for nosso associado e tiver com uma dor, com uma demanda que ele não consegue resolver, a gente resolve para ele. A gente ajuda a resolver ele. Isso daí é um caso. Eu tenho um caso real, não sei se o Clóvis vai lembrar. Quando eu mudei de prédio para esse prédio atual, lembra? Eu tive um problema de transferência da internet. Verdade. Cara, nem vou falar a operadora, mas não queria transferir de jeito nenhum, porque na rua... E é uma rua principal, assim, perto da Electro. Cara, e não transferia... Cara, liguei o Clóvis, ele deu um articular. Realmente ajuda. Porque a associação tem representatividade, né, Clóvis? Eu falo sempre assim, né? Quando o DAI faz um buraco na frente da sua loja e não fecha imediatamente, loja é loja, né? Passa o carro, faz poeira, é duro. Eu já fui gerente de loja, sei como que é a coisa. E o DAI não fecha. Então o cara liga no DAI, o DAI não fecha. O cara liga pro vereador, ele não fecha. Mas quando eu ligo no DAI, o DAI vai lá e fecha. Entendeu? Vai louco. Entendeu? Pessoal, então, eu queria lançar o desafio pra gente conseguir fechar com chave de ouro. Clóvis, vou jogar você na fogueira agora. Não avisamos ele antes. Né? Não avisamos. Aqui quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo. A gente tem um desafio que a gente lança sempre no final do episódio, que é algo que o empresário que tá ouvindo a gente vai poder fazer amanhã, porque lança 6 horas, 5 horas da tarde, você não tá ouvindo 6, 5 horas, não tem problema. Quando você ouvir, deveria estar, né? Deveria, mas eu fico feliz se você tá ouvindo outro horário. É isso aí. Mas eu queria que você, Clóvis, falasse alguma coisa. Então, desse assunto que a gente falou, algo que você pode fazer prático para gerar mudança na vida da pessoa, é isso. Então, essa dica, então levanta da cadeira e faça isso. Daí, eu acho que seria legal ser algo abrangente, não só aqui da cidade, né? Porque a gente tem audiência em outros lugares também, de pessoas que talvez não tenham a CIRC ali vizinho deles, né? Tão próximo. Uma tarefa para o empresário fazer amanhã que vai ajudar a empresa dele a se desenvolver. Muito fácil isso. Isso aí é de boa. Eu acho que ele tem que se planejar. É um planejamento. Aliás, nós estamos no período de planejar 2022. E se ele tiver dificuldade, é só procurar a associação comercial e, aliás, o especialista sou eu, tá? E o que é legal, pegando um gancho, toda a cidade, eu acredito que tem uma associação, algo do tipo, para ter, Quase né? todas têm. Quase todas têm. Então, se você não for de Rio Claro, vai ter uma associação perto dele, né? E se ele tiver dificuldade lá, por questões de tamanho, de estrutura, é só procurar a gente. Aliás, eu ajudo isso em vários lugares. Então, nós vamos deixar aí embaixo, aqui na descrição, as redes sociais da CIRC, para você, qualquer coisa, entrar em contato. E é isso aí, Clóvis. É isso aí. Então amanhã você vai acordar e
começar a rascunhar seu planejamento. Mas antes de você sair desse vídeo, qual que é a câmera aí? Que agora eu vou acertar. É essa. Antes de você sair desse vídeo, deixa o like, compartilha esse conteúdo. Cara, o nosso podcast tem crescido demais. Eu quero agradecer vocês por estarem ajudando a gente. Comentando. Você viu os comentários? Que doideira do último vídeo? Doideira. Foi muita coisa. Mais de 30 comentários. Vamos em porcentagem, assim, do número de inscritos, eu fiquei assustado. E eu fiquei muito feliz. Então, ó, você vai comentar. Se você tá aqui até o final, comenta planejamento pra gente saber que você ficou até o final. Compartilha esse conteúdo, a gente tá ajudando muita gente. Quer ajudar algum amigo seu empresário, aquele cara que tá sempre chateado, cheio de problema? Compartilha isso pode fazer a diferença na vida dele. Fechou. É isso? Maravilha. Muito obrigado, viu, Clóvis? Maravilha. Obrigado pela sua participação. Valeu, até mais. Até mais.